Se você orou ontem pedindo uma resposta do Espírito Santo, não pule esse vídeo, porque o que estou prestes a te revelar vai mudar a sua vida espiritual, familiar, financeira e conjugal de uma vez por todas. Porque o que Deus quer te revelar neste vídeo vai transformar a sua história. Eu tenho certeza que a sua história nunca mais vai ser a mesma depois desse vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo talvez seja um dos vídeos mais importantes da sua vida. Talvez seja o vídeo mais importante que você vai assistir esse ano. Se eu falar para você que Deus quer fazer uma transformação no seu coração e a partir desse vídeo começa essa transformação, você acredita? Se eu te mostrar neste vídeo que eu estou prestes a revelar para você, você vai começar a aprender a partir deste vídeo que o seu coração ele tem pensamentos, que seu coração ele tem neurônios, que seu coração ele é o órgão mais importante do seu corpo. Por isso que a palavra de Deus ela vai dizer: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Toda busca que você tem feito, toda mudança que você tem tentado fazer na sua vida e não tem conseguido, é porque você tem tentado mudar o local errado. Mas o Espírito Santo de Deus te trouxe nesse vídeo para ele te mostrar qual o local certo que você precisa transformar, o que você precisa mudar. E você vai ver que o seu coração, o coração é algo tão importante. E o que eu estou falando aqui não são apenas palavras ao vento. O que eu estou falando aqui, você vai ver que a Bíblia tem mais de 854 versículos que falam a respeito do que eu vou falar aqui. Você vai ver que hoje a ciência já prova o que eu vou falar aqui e o que a Bíblia já diz há milhares de anos. Então sua vida nunca mais vai ser a mesma. Só para você ter noção, uma palhinha da transformação tão grande que é o seu coração, você vai ver, estudo mostra que sobre doadores, você vai ver que tão importante que é o coração, como o coração ele tem pensamentos, ele tem sentimentos, como o coração ele tem neurônios, você vai ver que ele tem um sistema neural próprio. Nesse vídeo você vai aprender através dessa leitura. Você vai ver que em minhas pesquisas encontrei várias histórias de pessoas que depois de passarem por um transplante e receber o coração de um desconhecido, começaram a sofrer as transformações radicais de comportamentos. Mais tarde acabaram descobrindo que aqueles eram comportamentos do doador. Você tem noção da transformação do coração, onde você vai ver que o coração ele comanda toda a nossa vida? Você vai ver casos de pesquisa de doadores que receberam o coração de outras pessoas, eles passaram a agir conforme o doador original do coração. Por quê? Por causa das memórias, dos pensamentos que estava registrado naquele coração. Então o Espírito Santo vai te mostrar aqui hoje que muitas transformações, muitas mudanças que você precisa fazer está no seu coração. Foram através de mensagens erradas, de crenças erradas que foram registradas no seu coração. E é por isso que você não consegue mudar a sua vida. É por isso que você ora, é por isso que você jejua, é por isso que você busca, é por isso que você lê livro, é por isso que você faz muitas vezes situações motivacionais e nada muda, nada transforma. Mas a partir de hoje, Deus quer fazer uma transformação tremenda na sua vida. E a partir deste vídeo, marca essa data aí, ó, marca essa data. Se você quiser até deixar no comentário a data de hoje, coloca aí, ó, 24/4/2026. Foi quando começou a transformação da minha vida. E anota aí, ó, se você tiver agendas ou joga no celular, num grupo pessoal seu, a data de hoje, que você vai ver que a partir da data de hoje, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Porque o que Deus vai te revelar neste vídeo vai transformar a sua vida de uma vez por todas. Olá, meu nome é Leandro Nascimento, eu sou autor aqui do canal De Volta ao Caminho. Você que não me conhece, eu estou aqui como um instrumento de Deus para poder ajudar você a voltar para o caminho novamente. Muitas pessoas se perderam, muitos corações foram desviados, muitos corações saíram do propósito do Senhor por causa de crenças erradas, por causa dos cinco sentidos, coisas que você viu, coisas que você ouviu, que você sentiu, que você tocou, que você experienciou, que você viveu, que você pensou, colocaram crenças erradas no seu coração. Mas o Senhor quer agora te trazer de volta ao caminho, quer trazer o seu coração de volta para o propósito. Então eu estou aqui fazendo uma série de leitura do livro Coração. Eu não vou citar aqui o nome do autor por causa de direitos autorais, o vídeo pode cair, mas eu vou deixar no comentário aí fixado e na descrição também o nome do livro, o nome do autor, o local onde você pode, o link onde você pode comprar esse livro direto, e eu aconselho você, compre, porque eu falo para você, a minha vida nunca mais foi a mesma depois do conhecimento que eu adquiri nesse livro. E juntamente com a palavra de Deus, examinando tudo aquilo que ele passou aqui, eu fui aprendendo e compreendendo, e eu fui tão
impactado com essa mensagem do coração, que eu estou aqui, me colocando como instrumento de Deus para transformar a sua vida. Então eu já fiz 3 vídeos a respeito desse livro, eu já fiz a introdução, entra aí na playlist, eu já fiz a introdução, já fiz o primeiro capítulo e o segundo capítulo. E hoje nós vamos entrar aqui no terceiro capítulo. E esse capítulo está impactante. Nesse capítulo, talvez seja um dos capítulos mais importantes desse livro. Por isso eu preciso que você redobre a sua atenção. Por isso que eu te peço agora que você clame. O Espírito Santo está dentro de você, que ele se ativa agora uma unção da sabedoria, a unção do entendimento, para que você compreenda o que nós vamos falar. Então eu preciso que você agora, aí, ó, se você puder, colocar aí, ó, celular em modo silencioso, para que ninguém te atrapalhe, ir para um ambiente tranquilo, para que ninguém tire a sua atenção, que eu preciso que você redobre a sua atenção e você fique comigo até o final. Dá só esse voto de confiança, que eu tenho certeza que quando você chegar no final, lá no final você vai falar assim, ó, valeu a pena. Valeu a pena eu ter ficado aí nessas, talvez a gente gaste aí meia hora, 1 hora nesse vídeo, você vai falar assim, ó, valeu a pena. Foi as melhores horas, os melhores minutos investidos na minha vida. Então a minha promessa foi o quê? Que Deus vai mudar a sua vida espiritual, a sua vida financeira, a sua vida física, a sua vida conjugal. Deus vai trabalhar em todas as áreas da sua vida. Porque o Espírito Santo vai te ensinar aqui você mudar a fonte. E você vai mudar a fonte, que é o seu coração, todas as áreas da sua vida. Você vai descobrir onde está registrado errado. O Espírito Santo vai te revelar. Então aqueles que já têm o livro, pegue aí o seu livro agora, nós vamos começar essa leitura. Eu peço que você já compartilhe, você que já está acompanhando, compartilhe agora aí com pelo menos umas 10 pessoas aí, compartilhem. Leva essa mensagem adiante e já conta para mim nos comentários aí a transformação que o Senhor tem feito na sua vida. Eu tenho percebido aí que o pessoal tem assistido o vídeo, que o pessoal tem sido alimentado, que tem recebido uma palavra do Senhor. O Senhor tem aberto a sua visão, mas eu estou sentindo falta de você comentar para mim o que o Senhor tem falado com o Senhor. Se tem ajudado você, o que o Senhor tem falado na sua vida, o que o Senhor tem te ensinado através desses vídeos. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha, que quando você faz isso, o algoritmo entende que esse vídeo é bom, que essa mensagem é boa e ele vai fazer chegar a novas pessoas. Eu quero que você entenda quantas pessoas elas têm chorado, elas têm gemido, elas têm falado, Espírito Santo, muda minha vida, Espírito Santo, muda minha história. E você que já assistiu os primeiros vídeos, você sabe que toda mudança precisa ser feita no coração, só que muitas pessoas ainda não têm ciência e o Espírito Santo quer te usar. Eu não consigo fazer sozinho essa obra. O que eu consigo é aqui agora me colocar diante do Senhor, consigo me colocar diante do Senhor à disposição como um instrumento aqui, mas fazer esse vídeo chegar para milhares de pessoas depende de você. Depende de você também se colocar na posição. E não pense, não deixe o inimigo agora colocar algo no seu coração errado, dizendo, ele tá falando isso só para poder ganhar like, ele tá falando isso só para poder ele ganhar curtida. Não, eu fui impactado com essa mensagem no coração e você também vai ser impactado, e eu tô falando isso porque a minha vida ela tem se transformado a cada dia através dessa mensagem, e o Senhor ele quer fazer isso com você. E o que o Senhor tem colocado no meu coração não é sobre curtida, não é sobre crescer um canal, mas é sobre vidas que eu sei que serão transformadas, é sobre pessoas que eu sei que serão transformadas, é sobre casamentos que eu sei que serão transformados, é sobre vidas financeiras que eu sei que serão transformadas, é sobre a sua história que eu sei que será transformada. Então por isso eu te peço, compartilha, curte, leva para outras pessoas, porque o Senhor quer te usar para transformar outras vidas também. Então compreendendo o coração, por isso hoje isso é um dos vídeos mais importantes, onde você vai começar a compreender o seu coração. E eu peço agora que você abra a sua mente, abra o seu coração para essa mensagem, que vai ter alguns pontos aqui que talvez você nunca ouviu na sua vida. E num primeiro momento, talvez a crença errada que foi instalada no seu coração, talvez ela vá em confronto com aquilo que você vai ouvir aqui no primeiro momento. É por isso que eu quero que você chame o Espírito Santo para te discernir, o Espírito Santo para te orientar. E você não vai parar neste vídeo, você vai continuar estudando, você vai continuar acompanhando a série desses vídeos, porque são 21 capítulos, nós estamos no terceiro, e você vai ver como Deus vai mudar a sua história. Então por isso você precisa se inscreva, ative o sino de notificação para que você não perca nenhum dos próximos vídeos. Então 3, compreendendo o coração. É empolgante ver que cientistas têm descoberto e provado que aquilo que a Bíblia fala sobre o coração realmente se aplica ao coração. Chega a ser esquisito ver quantas evidências existem por aí a respeito desse assunto. Então esse assunto que nós vamos falar não é algo só que a Bíblia fala, não. Por muito tempo nós fomos induzidos por um lado totalmente diferente e a gente não conseguiu atentar para a importância que a Bíblia deu sobre esse assunto. Você vai ver que a Bíblia tem mais de 854 versículos que falam a respeito do coração. Você vai ver que muitas advertências que Jesus fez quando ele esteve aqui na terra foi baseada ao coração. Só que o inimigo de nossas almas, ele não quer que a gente descubra a fonte certa que precisa ser mudada. Então por muito tempo se falou muito da transformação do cérebro, se falou muito dos pensamentos, de mudar os pensamentos, de
mudar a mentalidade, mas tudo voltado aqui para o sistema nosso racional, para mudar o nosso cérebro. Só que nós vamos ver que na Bíblia não vai ter nenhum momento falando que precisamos mudar o cérebro, mas você vai ver vários versículos falando sobre a mudança do nosso coração. E agora o Espírito Santo quer mostrar para você, através desse vídeo ele vai mostrar onde você precisa mudar. E percebe que não é somente a Bíblia, não é somente Jesus, nós que somos salvos em Cristo Jesus, para nós só a palavra de Jesus, para nós só a palavra da Bíblia já basta. Mas hoje a ciência tem provado, tem mostrado o que a Bíblia já dizia. A ciência que estuda o coração tem mostrado tudo aquilo que Jesus já tinha falado, tudo aquilo que a nossa Escritura já fala a respeito do coração. Então você vai aprender aqui que o coração não é apenas um músculo que bombeia sangue, ele tem capacidade de pensar. Não, Leandro, agora isso é loucura, Leandro. Coração pensando? E você vai ver várias vezes Jesus falando sobre isso. Porque pensaste assim em vosso coração? A imaginação e o pensamento dessa geração são pensamentos maus. Então você vai ver várias passagens falando sobre o pensamento do coração. Quando observamos que a Bíblia diz sobre o coração e que a ciência agora pode provar sobre ele, conseguimos ver que elas coincidem. Para mim tem sido emocionante descobrir que há milhares de anos Deus escreveu coisas na Bíblia que não compreendíamos até pouco tempo atrás. Nosso coração não é nosso espírito. Tanto no grego quanto no hebraico a Bíblia usa palavras distintas para espírito e coração. Por esse fato somente podemos ter certeza de que são diferentes. O coração também não é a nossa alma, porque novamente no idioma original da Bíblia são usadas duas palavras diferentes para alma e coração. Quando você foi salvo, a Bíblia diz que você foi feito uma nova pessoa. Paulo nos diz em 2 Coríntios, portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas se passaram e eis que surgiram novas coisas. Obviamente, nem nosso corpo, nem nossa alma se tornam novos naquele instante, ou teríamos nos tornado pessoas totalmente diferentes. Paulo também disse aos Coríntios, mas aquele que se une ao Senhor em um espírito com ele. Pela obra consumada da cruz, recebemos um novo homem espiritual. Esse homem espiritual é perfeito e não precisa ser alimentado pela palavra de Deus para crescer. Tenho visto que por não entender o coração, geralmente pessoas têm uma teologia estranha. Aqui eu quero destacar essa parte do autor e você precisa entender muito bem. Ele vai dizer aqui, esse homem espiritual, aquilo que quando Paulo vai dizer que nós nascemos de novo em Cristo. Então esse homem espiritual é perfeito e não precisa ser alimentado pela palavra de Deus para crescer. Então aqui a gente precisa entender, dar um ponto específico. Essa é uma das mensagens mais controversas talvez com aquilo que você tem aprendido. Que nós, que somos cristãos em Cristo Jesus, nós a vida toda nós aprendemos que nós precisamos alimentar o nosso espírito, que nós precisamos alimentar o nosso espírito com oração, com palavra, que nós precisamos alimentar o nosso homem espiritual. Só que nós, quando começamos a estudar o coração, quando nós começamos a estudar o espírito, nós vamos ver que o nosso espírito, ele já é perfeito. O nosso espírito, ele já é pleno, porque o nosso espírito, ele é o fôlego de Deus. O nosso espírito é a parte de Deus dentro de nós. Então, o nosso espírito, não tem como o nosso espírito ficar imperfeito. Não tem como o nosso espírito pecar, não tem como o nosso espírito se desviar, porque o nosso espírito justamente é a parte de Deus dentro de nós. É o famoso Emanuel, Deus dentro do homem. É praticamente Deus dentro de nós, que é o sopro. Por isso que nós somos formados em corpo, alma e espírito. Toda transformação ela é feita no corpo, toda transformação ela é feita na alma e no coração. Mas o Espírito não tem como se transformar, porque o Espírito ele já é perfeito. O Espírito é Deus dentro de você. E o Espírito ele é tão perfeito que é a parte onde Deus comunica diretamente com o homem. Deus comunica com o nosso Espírito. Por quê? Porque Deus é pleno, Deus é santo. Por isso que Deus não comunica diretamente no nosso corpo. Deus não nos comunica diretamente na nossa alma. Deus nos comunica diretamente no nosso Espírito, porque o Espírito vem dele. O Espírito praticamente é a parte dele dentro de nós. Então por isso que o autor vai dizer aqui, só que por muitos momentos a gente aprendeu uma crença errada, que nós precisamos fortalecer o nosso espírito, que nós precisamos melhorar o nosso espírito, só que o nosso espírito não precisa ser fortalecido, o nosso espírito não precisa melhorar porque ele já é perfeito. Então calma, continua comigo até o final que você vai ver onde que precisa ser transformado. O Senhor está falando conosco ao tempo todo, muitas vezes a gente fica assim, Senhor, fala conosco,
Senhor, fala comigo. E o Senhor fala o tempo todo, só que Ele fala ao nosso espírito. Só que primeiro a mensagem ela chega no espírito, só que depois o espírito vai trazer para a alma, para o coração. Só que se o coração estiver torto, se o coração estiver com mensagens enganadas, o coração ele sufoca essa mensagem do espírito. Então toda transformação ela precisa ser feita no coração, ela precisa ser feita no seu entendimento, ela precisa ser feita na sua alma e no seu coração, porque o seu espírito ele já é perfeito, o seu espírito ele está dentro de você, ó, clamando para que você entre na direção do propósito, para que o seu coração ele se acerta na direção daquilo que o Senhor nos chamou. E quando você consegue alinhar a sua mente, alinhar o seu coração, alinhar o seu espírito e trazer esse alinhamento do corpo, alma e espírito, aí que você consegue alinhar o seu ser para a direção daquilo que o Senhor chamou. Mas o que você precisa entender nesse vídeo, que o seu homem espiritual, ele já é perfeito. Então já ouvi muitos sermões que ensinava que se não alimentarmos o espírito nem deixarmos a carne com fome, ela dominará a nossa vida. Carne nesse caso significa natureza pecaminosa. Sou muito contrário a essa teologia por muitas razões. Ela desacata a obra consumada da cruz, ignora passagens bíblicas que nos dizem claramente que nossa natureza pecaminosa está morta e nega a verdade de que nosso espírito é perfeito em Cristo e não precisa de nada para ser fortalecido ou melhorado. Esse aqui é outro ponto também que a gente precisa se atentar, que muitas vezes o que a gente ouviu foi um pouquinho diferente. Aqui quando ele vai falar sobre a carne, que a nossa carne, ela já foi crucificada com Cristo. Mas aí você vai falar assim, Leandro, mas eu não sou natureza do pecado? Nós não temos a natureza do pecado em nós? Nós não somos uma natureza caída? Não. O que Paulo vai dizer na Bíblia Sagrada e o que o Randy está querendo dizer aqui é o seguinte. A Bíblia vai dizer o quê? Que por um homem o pecado entrou no mundo e por um outro homem o pecado saiu. A Bíblia vai dizer que pela obra consumada da cruz, Cristo levou sobre ele nossos pecados. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer que ele já estava crucificado com Cristo. Paulo vai dizer que o poder do pecado não está mais sobre nós, que nós não somos mais escravos do pecado. Antes, em Adão, através de Adão, a gente tinha uma natureza caída. A gente era escravo dessa natureza caída. E o que ele está querendo dizer aqui é que a partir do momento que Cristo consumou a obra no Calvário, ele nos deu a condição, ele nos deu a liberdade de crucificar agora esse velho homem na cruz. Antes a gente era escravo, antes a gente não tinha poder de crucificar esse velho homem, porque Cristo ainda não tinha levado. Por isso que por um homem entra o pecado e se torna essa natureza do pecado. Agora, através de Cristo, essa natureza agora ela é abolida na cruz. Leandro, quer dizer então que você está dizendo que eu nunca vou mais pecar na minha vida? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu estou querendo dizer é que nós podemos agora crucificar em Cristo essa natureza caída. Nós não precisamos mais ser escravo dessa natureza. Então nós podemos crucificar ela em Cristo. É aquilo que Paulo vai falar sobre as obras dessa natureza caída. Ele vai falar lá sobre inveja, sobre porfia, sobre glutonaria. Ele vai falar sobre as obras da carne, a obra desse velho homem, dessa velha natureza. E ele vai falar que os que cometem, os que vivem nesse homem, na natureza do pecado, não herdarão o reino dos céus. Mas Paulo vai dizer, não somos mais dependentes dessa natureza caída, porque nós podemos agora nos tornar nova criatura. Nós podemos nascer novamente em Cristo. E aí ele vai dizer qual é a função, os frutos dessa nova natureza. E ele vai dizer que essa nossa nova natureza vive no amor, vive na paz, na alegria, na fé, longanimidade e benignidade. E é para isso que o Senhor nos chamou. Então nós podemos agora vencer essa natureza do pecado. É claro que nós podemos pecar sim, toda vez que nós tiramos o alvo do novo homem, toda vez que nós deixamos de ser novo homem e atentamos para o velho, nós caímos. É por isso que a Sagrada Escritura vai dizer, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, fica tranquilo. Se pecar, fica tranquilo que tem um advogado no céu. Então Cristo nos deu essa liberdade de vencermos a antiga natureza. Nós só conseguimos vencer a antiga natureza pela obra consumada da cruz. Então é isso que o Randy está falando nessa questão, que nós podemos hoje crucificar em Cristo essa antiga natureza e vivermos em uma nova natureza. E ele vai falar do Espírito justamente isso, porque o nosso Espírito ele já é fortalecido em Cristo. Mas continua comigo que você vai aprender o que precisa ser fortalecido, onde que precisa ser trabalhado. Quando entendemos como o coração funciona,
Conseguiremos facilmente compreender muitos versículos bíblicos que até agora têm sido um mistério para nós. Alguém poderia argumentar que se meu espírito é perfeito e não precisa ser alimentado, então por que deveríamos ler e estudar a Bíblia? A palavra de Deus não alimenta meu espírito, mas muda radicalmente as crenças do meu coração. Posteriormente, neste livro, gastarei um tempo explicando a você a conexão vital entre o espírito e o coração. Então, a partir de hoje, você vai entender isso. Toda mudança que nós precisamos fazer não é no nosso espírito. O nosso espírito ele já é perfeito em Cristo. O nosso espírito é a parte de Deus que está tentando fazer, direciona. O teu espírito é o que está te guiando para aquilo que você precisa viver, porque ele é perfeito no Senhor. Agora, o que precisa, o que a palavra de Deus muda? A palavra de Deus ela não muda o teu espírito. A oração, a busca, a consagração, a transformação que você faz não é no seu espírito. A transformação que você precisa fazer é justamente no seu coração. E você vai ver versículos que nós vamos passar, o Senhor justamente mostrando que essa transformação ela precisa ser no coração, não é no espírito. Mas muitas vezes a gente vai aprendendo algumas coisas um pouquinho distorcidas, que a gente vai buscando os alvos errados. Então pode ver, a vida toda a gente está buscando uma transformação do espírito, está buscando uma mortificação da carne, está buscando várias situações, mudança da mente. O inimigo sempre tem trabalhado para nos desviar daquilo que a gente precisa. Mas o Senhor te trouxe até aqui, porque Ele quer te revelar onde você precisa mudar. Ele quer te mostrar, é aqui que você vai trabalhar. E a partir do momento que você entender, compreender e começar essa mudança, é por isso que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Por isso que eu te falei que a partir desse momento você vai descobrir onde está a transformação. Onde estão as crenças erradas que te impedem de prosperar na vida financeira, que te impede de prosperar na vida espiritual, que te impede de prosperar o seu casamento, que te impede de prosperar em todas as áreas da sua vida, no seu corpo físico. Você vai ver que no seu coração foram registradas crenças erradas, mensagens erradas. E essas mensagens elas têm impedido você de viver o melhor de Deus. Eu jamais ousaria negar o poder e a autoridade da palavra de Deus. Como já mencionei, a influência dela em seu coração e não o seu espírito é a chave. Então aqui o autor não está dizendo que ler a Bíblia, que buscar ao Senhor não é importante, não. O que ele está mostrando aqui é que muitas vezes nós buscamos o Senhor, nós lemos a palavra com o intuito de fortalecer o nosso espírito, com o intuito de mudar o nosso espírito, mas o nosso espírito não precisa ser mudado. Quantos compreenderam? Declara para mim nos comentários, quantos compreenderam que o teu espírito ele já é puro, ele já é santo, porque o teu espírito é a parte do Senhor dentro de você e não tem como o espírito se corromper. Porque se nós acreditarmos que o seu espírito se corrompe, você está dizendo que Deus se corrompe dentro de você. Então o espírito, a parte que é o espírito, a parte de Deus dentro de você, ela não se corrompe nunca. Ela não muda em si, porque o Senhor não tem variação, não pode mudar. Então o sopro dele, o espírito dele vai continuar sendo perfeito dentro de você. Pode ser o homem mais perverso do mundo, o homem mais perverso do mundo. O espírito dele é pleno, o espírito dele que está dentro dele é perfeito. Ah, mas por que então ele age todo errado, né? Ele age todo errado porque a crença do coração dele, porque o coração dele se desviou, porque o coração dele entrou a maldade, o coração dele está tão perverso que o coração dele sufoca essa ação do Espírito. Mas o Espírito dele é perfeito, o Espírito dele quer agir, o Espírito dele está tentando todo modo trazer ele, só que essa palavra não surte efeito. Esse Espírito ele não consegue agir dentro do coração, porque o coração sufoca, porque o coração está desviado, porque o coração está torto. Então a mudança que precisa fazer é no coração, porque o Espírito é perfeito, porque o Espírito vem de Deus. Então quantos entenderam? Se você compreendeu, se você entendeu, já deixa nos comentários, Leandro, eu compreendi. E se você não compreendeu, continua buscando o Espírito Santo, continua meditando, que o Espírito Santo vai revelar o seu coração a cada dia mais. Eu jamais ousaria negar o poder e a autoridade da palavra de Deus, como já mencionei, a influência dela em seu coração, e não em seu espírito é a chave. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante e afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Pode ver, nesse versículo a gente já começa a entender, um dos versículos que fala que o nosso coração tem pensamentos, julga os pensamentos e as intenções do coração. Então você vai ver que a ação da palavra de Deus, ela está justamente dentro do coração. Então para que nós lemos a palavra, para que nós oramos, para que nós buscamos?
para que a transformação do nosso coração aconteça. Então, a palavra de Deus, ela penetra lá, no meio da divisão entre a alma e o espírito. E ela vem ali, e discerne a intenção e os pensamentos do coração. O contexto dessa palavra bíblica tão conhecida é sobre entrar no descanso de Deus, ao crer e obedecer a sua palavra. Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Aqui lemos que o problema foi a desobediência do povo de Deus. Quero que você observe que esse é o versículo imediatamente anterior ao 12 que lemos há pouco acima. Muitas vezes podemos pensar que a desobediência é o verdadeiro problema, mas não acredito que seja. Creio fortemente em sempre ir à raiz de uma questão e não apenas lidar com algo de forma superficial. Por isso, veja outro versículo no mesmo contexto e logo descobrirá a raiz do fruto da desobediência. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhe valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Vejamos que a Bíblia é linda e lógica. O mesmo contexto que nos diz que eles não puderam entrar no descanso de Deus por causa da desobediência deles, diz que o verdadeiro problema era um coração de incredulidade. Lemos que as boas novas lhe foram pregadas, mas não surtiram efeito neles, porque não a misturaram com a fé. Assim compreendi que em muitos casos o fruto estragado da desobediência vem de uma raiz estragada da incredulidade. Eles não creram, portanto não conseguiram obedecer e entrar na terra prometida. Então isso aqui é muito importante. Você vai ver que muitas das vezes aquilo que nós não acessamos, muitas das vezes coisas que você não está acessando na sua vida, é devido à crença errada no seu coração. Percebe que Deus, quando tira aquele povo do Egito, até mesmo quando envia aqueles 12 espias, você vai ver que dos 12 espias, 10 espias tinham crenças no coração registradas de forma errada. E quando eles viram aquela situação ali, quando eles viram aquela terra, essas crenças do coração sufocaram aquilo que eles estavam vendo. E eles tiveram um relato totalmente diferente. Mas 2 daqueles espias, eles tinham crenças diferentes. Eles tinham algo registrado diferente no coração e eles tinham outra lente, eles viram de forma diferente e eles trouxeram relatos diferentes. E percebe que daquele povo que sai do Egito, você vai ver que praticamente só 2 conseguem entrar na terra prometida. Os mesmos que deram o relato lá, Josué e Caleb. A outra geração, ela perece todinha no deserto. Por quê? Porque elas viveram muito tempo no Egito. E por elas viveram muito tempo no Egito, os olhos delas contemplaram o Egito, ouviram o Egito, sentiram o Egito, pensaram o Egito, viveram o Egito. E o Egito construiu várias crenças no coração dela. O Egito registrou várias crenças nos corações delas. E elas não agiam mais segundo a palavra de Deus. Elas não agiam mais segundo a direção do Espírito Santo. Elas agiam segundo as crenças que o Egito colocaram no coração dela. E com isso elas não conseguiam mais ver as verdades de Deus. Com isso elas não conseguiram mais entender, compreender e aceitar a palavra de Deus. E mesmo elas tendo ali o próprio Deus falando todo dia, mesmo elas tendo ali o homem de Deus falando diretamente, elas não conseguiram mudar as crenças dos seus corações. E elas pereceram no Egito. Agora eu quero que você faça uma pergunta para você. Se aquele povo que ouviu diretamente de Moisés, se aquele povo que ouvia diretamente de Deus, se aquele povo que tinha dia após dia maná vindo diretamente do Senhor, tinha nuvem, tinha coluna de fogo, tinha tudo, e eles não conseguiram mudar a crença do coração, muitas vezes por isso você começa a entender. Por que tanta coisa na minha vida eu quero mudar e eu não consigo? Por que tanta coisa que eu quero transformar e não consigo? Então aquele povo, eles não mudaram, porque eles não tiraram o Egito de dentro deles. Eles saíram do Egito fisicamente, mas existia um Egito dentro do coração deles. Existia um Egito dentro do pensamento dos corações deles. E esse Egito de dentro, eles impregnavam. Esse Egito de dentro, quando o Senhor falava com eles, quando a mensagem chegava no espírito deles, o coração de Egito sufocava essa mensagem. E muitas vezes o que está acontecendo na sua vida é isso. Você passou por alguns Egitos na sua vida. Você passou por algumas situações. Você aprendeu algumas coisas na sua infância. Você ouviu algumas coisas desde que você nasceu, em todos os ambientes que você passou. E esses ambientes, eles escreveram algumas mensagens erradas. Eles escreveram algumas crenças erradas. É por isso que muitas vezes você ouve a palavra de Deus e não consegue mudar. É por isso que você muitas vezes ouve as verdades da palavra de Deus e não consegue acessar. Porque existem crenças erradas que sufocam
essa palavra, que sufocam essa ação do Espírito. É por isso que o Espírito Santo te trouxe nesse vídeo, porque ele quer te ensinar a identificar todas as mensagens que o Egito escreveu no seu coração, todas as mensagens que o tempo de Egito escreveu no seu coração. Esse tempo de Egito, ele não sai sozinho. Você foi salvo, você recebeu um novo ser, o teu espírito é purificado, é santo, é reto, como você já aprendeu aqui. Porém, o seu coração precisa ser transformado. Porém, o seu coração precisa ser tirado algumas crenças e que se você não tirar algumas crenças, a sua vida não vai mudar. Algumas crenças na área espiritual que você tem, que elas são contrárias à palavra de Deus e não deixa a palavra de Deus frutificar. Algumas crenças que você tem referente à família, ela tem impedido a sua família de prosperar e crescer. Algumas crenças erradas que você tem no seu coração referente ao seu cônjuge. É por isso que a sua vida não muda, a sua família não muda. Porque você tem crenças erradas sobre os seus filhos, sobre os seus cônjuges, e você acaba agindo, pensando e sendo e se tornando sobre essas crenças erradas. Então é por isso que o Espírito Santo quer te revelar. Quem vem acompanhando aí já está fazendo esse exercício de pedir o Espírito Santo para poder mostrar, para poder revelar as crenças erradas em todas as áreas da vida. Mas quanto mais você aprender, você vai entender que você precisa tirar algumas crenças erradas desse coração. E toda mudança que precisa ser feita é no coração. Então a partir de hoje você vai entender. O seu homem espiritual não precisa ser mudado porque ele já é a mudança. Ele já está mudado, ele já está transformado. O que você precisa fazer é mudar o seu coração, transformar o seu coração, para que o seu coração possa acessar esse homem espiritual, para que o seu coração possa colher os benefícios desse homem espiritual que está aí dentro, querendo emanar, para que possa acessar tudo aquilo que o Senhor já tem colocado dentro do seu espírito. O Senhor já tem colocado em você, já está em você tudo aquilo que você precisa para vencer. Todas as áreas da sua vida já está aí dentro, porque o Senhor já colocou no teu espírito. Só que o seu coração muitas vezes não está deixando. Lembra, gente, nós já estudamos aqui a passagem mais importante, que é a passagem do coração, que está lá como título sobre a passagem do semeador. Ali vamos ver que o semeador pode ser qualquer um, não faz diferença. A palavra, ela é perfeita, que ela é a palavra de Deus, que é a semente. Só que o problema ali são solos, 4 solos diferentes, que representa coração. Em 3 corações, a palavra de Deus caía e não surgia efeito. E apenas em um coração, a palavra de Deus prosperou. Então, se você não mudar o solo da sua vida, que é o coração, a palavra de Deus, ela cai e não prospera. Se você tiver com crenças erradas no seu coração, a palavra de Deus, ela não surge de efeito. Mas graças a Deus, louva o teu Deus que Ele te ama. Louva o teu Deus que Ele te ama, que Ele te escolheu para estar neste vídeo, para você aprender onde você precisa mudar. O autor de Hebreus aplica esse princípio a nós, dizendo claramente que também precisamos entrar no descanso de Deus. Não precisamos que a poderosa palavra de Deus fortaleça nosso espírito a fim de que consigamos crer, obedecer e entrar no descanso de Deus. Lembrando da parábola do coração, bem como Romanos 10, onde lemos que é com o coração que cremos, devemos chegar à conclusão de que é o nosso coração, acima de tudo, que precisa da palavra de Deus e da fé verdadeira. Então compreenda de uma vez por todas, quem precisa da palavra de Deus, quem precisa da transformação é o nosso coração. E o nosso espírito, ele sabe disso. O nosso espírito, ele já tem isso. O nosso espírito, ele já tem essa palavra. E ele quer fazer o nosso coração entender isso. Que lindo! Quando a gente começa a entender a palavra de Deus, é lindo demais. À luz de tudo isso, vejamos novamente a passagem bíblica que citamos no início, pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração. Em lugar algum desse versículo podemos ver que eles não conseguiram entrar no descanso de Deus por não alimentar nem fortalecer seu espírito. O problema deles foi um coração de incredulidade que gerou atos de desobediência. Mais uma vez vemos o cumprimento do Provérbios 4:23, se não guardarmos o nosso coração, tomaremos decisões erradas. Lemos no versículo de Hebreus que a palavra de Deus é poderosa e ela penetra e revela os pensamentos e intenções do coração. Não há nada errado em nosso espírito. Quando somos desobedientes e cheios de incredulidade, o problema sempre é o coração. A palavra de Deus muitas vezes confrontará nosso coração e mostrará suas verdadeiras intenções. Quantos entenderam aqui que o teu espírito não tem nada de errado com ele? Quantos entenderam?
É claro para mim, Leandro, eu entendi. Agora sim, Leandro, eu entendi. Agora sim, Leandro, eu entendi que a vida toda eu estava buscando mudar o que não precisava ser mudado. E aquilo que realmente eu precisava mudar, eu nem dava atenção. Porque é isso que o inimigo quer fazer. O inimigo jamais quer fazer você descobrir o que precisa ser mudado na sua vida. O inimigo quer fazer você sempre ir, olhar para a direção errada, porque toda vez que você olhar para a direção errada, você não vai alcançar as bênçãos do Senhor. Você não vai alcançar a mudança que você precisa mudar, mas o Espírito Santo te trouxe neste vídeo. É por isso que eu falei para você no início, que esse talvez vai ser um dos vídeos mais importantes da sua vida. Vai ser um dos vídeos mais importantes que talvez você vai ouvir esse ano. Vai ser talvez um dos vídeos mais importantes que você ouviu na sua vida até os dias de hoje. É por isso que eu falei, marca esse dia de hoje. Se você não marcou, digita aí a data, coloca a data nesse vídeo. 24/4/2026. É o dia que o Espírito Santo marcou para poder te revelar que é no seu coração que precisa ser feito toda a mudança. Então você precisa entender que Deus, ele já vive no nosso espírito. Ele lhes deu a vida quando vocês estavam mortos em transgressões e em pecado. Pensando com o coração, compreendo que a ideia de que não pensamos com o cérebro, mas com o coração, pode parecer muita loucura para você. Já responde aí, Leandro, isso é loucura mesmo. Realmente para mudar, né? Porque René Descartes vai ensinar a gente, né? Penso, logo existo. Baseada nisso, teve muitas filosofias sobre mudança do cérebro. Hoje a gente vê muitas aí, né, alguns coaches, alguns mentores ensinando justamente essa transformação da mentalidade. Eu mesmo por muito tempo estudei o cérebro, neurociência, sobre a transformação da mente, o poder da mente, palavras positivas e tudo mais. Só que toda essa transformação, ela vai ser justamente no coração. Até a transformação que a Bíblia fala, né? Transformai-vos pelo poder do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E você vai ver que esses pensamentos estão no coração. Essa mente está no coração. Nós vamos percorrer que ainda aqui, a neurociência não, a ciência que estuda o coração, ela já mostrando que o coração tem pensamentos, assim como a palavra mostra. Ela já mostrando que o coração ele tem neurônios, que o coração ele tem um sistema de pensamento próprio. Ele tem praticamente um mini cérebro e que o coração ele manda mais comandos para o cérebro do que o cérebro para o coração. Você vai ver que na vida, no período gestacional, o primeiro órgão que se nasce é o coração, mesmo quando ainda não tem um cérebro para dar comando. E aí você começa a entender que quem manda o comando é o coração manda o comando para o cérebro e o cérebro replica esse comando que foi dado do coração para o resto do corpo. Então o comandante supremo não é o cérebro. O nosso comandante supremo é o coração. É por isso que tudo que se deve guardar, a palavra não errou, porque senão ela poderia falar assim, tudo que se deve guardar, guarda o seu cérebro, que dele sai. Não. A Bíblia vai dizer, de tudo que se deve guardar, guarda os vossos corações, porque dele procedem a saída da vida. E aí a gente começa a entender pela palavra de Deus. Então, nós não dávamos atenção a isso porque o inimigo não queria que a gente compreendia isso. Porque essa é a fonte onde toda mudança acontece. É por isso que Jesus vai pregar vários momentos sobre o coração. É por isso que Jesus vai nos mostrar várias situações sobre o coração. É por isso que Jesus vai mostrar toda a dureza do coração, todos os pensamentos errados do coração. Em vários momentos dos evangelhos a gente vai ver Jesus falando do coração o tempo todo. Você vai ver Provérbios, Salomão, trazendo sabedoria. Existe mais de 70 versículos ali em Provérbios a respeito do coração. Então se a Bíblia, se Deus ele achou importante registrar sobre o coração, se existe mais de 800 passagens falando sobre o coração, até mesmo mais passagens bíblicas falando do coração do que fé, é porque é importante. E hoje, a ciência que estuda o coração, ela já prova que é importante. O que a Bíblia já dizia, o que Jesus já mostrou. Que lindo, meus irmãos, que lindo, meus irmãos, que lindo. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contamina a pessoa. Então a gente começa a entender que todas essas intenções, elas não saem da mente. Muitas vezes a gente fala assim, minha mente, ela fica voando, minha mente, ela fica assim, minha mente, ela fica assim. Só que na verdade é o nosso coração. É o nosso coração. Toda essa maldade, que a Bíblia vai dizer aqui, as imoralidades procedem do coração. As imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo, todos esses males vêm de dentro e contamina. Vem de dentro da onde? Do cérebro? Não.
de dentro do coração. Nessa passagem vemos claramente que os pensamentos não vêm do cérebro, mas do coração. Jesus disse que os pensamentos maus não se originam no cérebro, mas no coração. Jesus não mentiria, então temos que crer em sua palavra mais do que nas de qualquer outra que pareça estar dizendo algo inteligente a respeito desse assunto. Então, por muito tempo, o inimigo tentou nos esconder isso, usando algumas ciências, mandando a gente focar ali no cérebro, na mente, do cérebro, só que, e a gente aí, quando a gente foca, por isso a gente fala das crenças erradas, pode ver, quando nós instalamos no nosso coração a crença de que o que era importante era o cérebro, a gente lia a palavra de Deus e nunca conseguia compreender isso. A gente nunca conseguia atentar para todos esses versículos. Eu falo de mim. A gente ouvia esses versículos, mas a gente nunca dava intenção para isso. Que a gente sempre falava assim, ó, tem que mudar nossa mente, tem que mudar nossa mente, né? Nossa mente, ela fica 24 horas vagando nisso. Mente vazia, oficina de Satanás. E aí um monte, nossa mente. E a gente nunca atentava para o nosso coração. Por quê? Porque a crença que estava registrada ali é que tudo passava no cérebro. Toda a importância estava no cérebro. E a gente não conseguia atentar. Então, quando a gente registra algo novo, então agora a gente começou a entender o para coração. E você vai ver como o coração é importante. Você vai ver que através das crenças erradas do coração, pessoas adoecem só por crenças erradas no coração. Doenças que o coração gera, mágoas, rancor, ódios, todas essas doenças, todas essas situações dentro do nosso coração, ela vai gerar algo químico que vai muitas vezes nos adoecer. E se a gente colocar crenças diferentes no nosso coração, a gente tem saúde. E hoje, aqueles que estudam o coração já entenderam. Pode ver que você vai ver hoje muitos hospitais, a medicina, já trabalhando, usando esse benefício do coração. Já usando esse benefício do coração. Então é algo muito lindo que Jesus está nos revelando. Então Jesus não mentiria. Jesus não estava errando quando ele estava falando sobre o coração. Então nós precisamos acreditar naquilo que Jesus está falando. Nós precisamos acreditar naquilo que a palavra de Deus ela nos relata. Então Jesus, ele sempre falava da mudança do coração. E agora o Espírito Santo está te ensinando onde você precisa fazer essa mudança. Então quando o Senhor me mostrou todas essas coisas, em 1992, decidi não pregar sobre elas na época. O que é interessante aqui, né, que o Randy, ele vai falar que, né, que o Senhor, em 1992, o Senhor leva ele ali por 14 dias, né, por 14 dias no porão da casa dele, e o Senhor começa a revelar essas coisas referente ao coração para ele, né, o Senhor começa a revelar os 800 e poucos versículos e a importância do coração. Só que na época isso era loucura, e ele falava assim, Senhor, como que eu vou pregar isso? Ninguém ensina sobre isso, ninguém fala sobre isso, como que eu vou ensinar isso? E é interessante que o estudo Hart-Murphy, o estudo que estuda o coração, esse estudo da ciência que estuda o coração, que quando ela começou a descobrir isso, você vai ver que é por volta dessa data ali, 92, 93. Então é como se o Aaron Deus tivesse mostrado para ele essa questão do coração, né, em 92, e o Senhor falando assim, você não vai ficar sozinho, eu vou aqui, já levantar a ciência para poder provar o que eu tô te revelando. Não tô te revelando, já tá revelado já, só que as crenças erradas nos corações das pessoas têm sufocado e não têm feito elas enxergarem mais essas verdades que estão na minha escritura. O Senhor, na verdade, só abriu ali, só trouxe isso à tona para que nós enxergássemos, que até então a gente não conseguia mais enxergar, que foi registrada informações erradas no nosso coração. E aí o Senhor usa ele para ele trazer esse entendimento, para a gente voltar de novo para a palavra nesse entendimento do coração, e aí automaticamente já começa os pesquisadores, os cientistas, registrar essas mesmas informações, estudar o coração e entender isso tudo, que o coração tem pensamento, que o coração tem neurônio, que o coração registra, que toda mudança que precisa ser feita precisa ser no coração. A forma que o coração é programado e tudo mais, e tudo aquilo que a palavra de Deus já ensinava. Então, hoje, entretanto, os cientistas que pesquisam sobre o coração afirmam que ele tem seu próprio cérebro. Acredito que o coração seja o processador que pega os pensamentos do coração e os transforma em palavras, ideias, impressões e conceitos que podemos então compreender. Então, na verdade, o que faz é isso: o coração, ele forma o coração, ele pensa, o coração ele cria, e o coração ele leva para o cérebro executar o comando. Então o cérebro é aquele que executa o comando, mas o comandante supremo, quem que comanda? É o coração. Só que por muitas das vezes a gente aprendeu errado, que o cérebro, que o cérebro pensava, que o cérebro agia, que o cérebro fazia, e o cérebro dava o comando para o coração, mas o comando é o contrário. O cérebro ele não tem poder de dar esse comando. Quem dá esse comando é o coração. Por isso que a Bíblia vai dizer, guarda o coração, porque é dele. Não é do cérebro, é dele. É dele que sai as nascentes da vida, dele que sai todo o início. Então o coração, ele pensa, o coração ele age, o coração ele registra, o coração ele formula,
e o coração entrega pronto o projeto para o cérebro, aqui ó, só executar. Então nosso cérebro ele só vem e executa, aquilo que o coração já determinou. Então por isso que guarda o seu coração. Que lindo, meus irmãos, que lindo. Quantas mentalidades se abrindo. Além das suas outras funções, como bombear sangue, o coração na verdade possui o que os cientistas chamam de cérebro do coração, que é composto por cerca de 40 mil neurônios. Esses neurônios têm a capacidade de sentir, aprender e até se lembrar. Olha que maravilha. O nosso cérebro, quantos sabiam disso já? Relata pra mim aí. Quantos imaginou que o coração teria um cérebro? Que o coração, ele tem neurônios. Que o coração, ele tem capacidade de sentir. Sentir a gente, né, já imaginava. Mas capacidade de aprender, capacidade de se lembrar. E aí nós começamos a entrar agora num caminho, você vai aprender num caminho, que os estudantes do coração, da ciência que prova o coração, já mostra isso aqui na prática, o que nós vamos falar. E aqui você vai entender mais ainda como que esses registros estão no coração. Em minhas pesquisas encontrei várias histórias de pessoas que depois de passarem por um transplante e receberem o coração de um desconhecido, começaram a sofrer transformações radicais de comportamento. Mais tarde acabaram descobrindo que aqueles eram comportamentos do doador. Olha, você que não entendeu, vamos explicar isso aqui melhor, que talvez numa primeira leitura você não compreendeu. Aqui a ciência que estuda o coração está mostrando que aqueles que morrem e o coração é doado, aquela nova pessoa que recebe esse coração, ela passa a ter sentimentos, ela passa a ter pensamentos, ela passa a ter emoções e memórias que o doador tinha. E por que isso acontece? Porque o registro não fica no cérebro. O registro fica no coração. Então todo o registro do pensamento, todas as memórias de pensamento não estão registradas no cérebro, elas estão registradas no coração. É por isso que quando pega o coração e transplanta em outra pessoa, a pessoa começa a agir conforme a pessoa original que morreu. Ela começa a ter alguns pensamentos. É claro que o consciente, o inconsciente, ele tem alguns armazenamentos de informações também. Mas as informações importantes, as informações que dominam essas nascentes, essas saídas da vida, elas estão registradas no cérebro. No cérebro não, no coração. E é isso que ele está dizendo aqui, mais tarde acabaram descobrindo que aqueles que eram comportamentos do doador original. Então o que você acha sobre isso? Já relata para mim aí qual mudança que tem se transformado. Já declara assim, eu vou mudar meu coração a partir de hoje. Meu coração não vai ser mais o mesmo a partir de hoje. Vai lá, enquanto eu tomo água aqui, já vai digitando aí, meu coração nunca mais vai ser o mesmo. Meu coração nunca mais vai ser o mesmo. Redobra a sua atenção agora, que aqui você vai começar a ver algo fenomenal. Aqui ele vai começar a trazer alguns exemplos de pessoas reais que receberam o transplante e eles começaram a agir conforme o seu doador. Um homem que recebeu o coração de alguém que tinha cometido suicídio com um tiro na cabeça, encontrou, apaixonou-se e se casou com a esposa do doador. 13 anos depois, ele deu fim à própria vida, exatamente da mesma forma que o doador do coração. Ou seja, o doador do coração, ele cometeu suicídio e a pessoa que recebeu, anos à frente, ele acabou cometendo suicídio também. Uma mulher que recebeu o coração de um homem começou a questionar se ainda conseguia amar como uma mulher. Olha só, a mulher recebeu, um homem recebeu um coração que era de uma mulher e ele começou a se questionar se conseguia amar como uma mulher, porque ele começou a ter sentimentos, porque memórias que estavam registradas no coração. Então ele, homem, recebeu o coração de alguma mulher, então as memórias que estavam registradas no coração dela eram memórias de mulheres. Então ele começou a ter algumas ações como uma mulher, porque o coração dele estava registrado informações de mulheres. Olha que doideira, que tremendo. Alguém que antes do transplante era vegano começou a ter desejos repentinos por nuggets de frango. Então a pessoa era vegano antes, recebeu o coração de pessoas que comia nuggets, comia outro tipo de comida. O que era vegano começou a ter desejos e vontades e começou a comer coisas fora daquilo que era o seu estilo natural, por causa das informações registradas do coração do doador. Outra pessoa passou subitamente a gostar de um novo tipo de música. Em vez do antigo gosto por música clássica, após o transplante só gostava de hard rock. Imagina, a pessoa que tá ali, no leve, aquela música leve, suave, música clássica. Do nada, rockão pesado, porque era o registro das memórias do doador. Uma mulher conseguiu descrever o assassino do doador do coração com tanta exatidão que ele foi preso e condenado. Então uma mulher que foi ali assassinada, a doadora recebeu o coração, quer dizer, o doador, aquele que recebeu o coração, ele começou a ter flashes da memória
do crime, como é que foi acontecido, de como que era o criminoso, e através do retrato falado e tudo mais, o condenado foi preso, né? A pessoa foi presa e condenada. Por quê? Porque registrou ali no coração daquela pessoa. Uma menina de 8 anos de idade recebeu o coração de uma criança de 10 anos e então começou a ter pesadelo constante. A psicanalista recomendou chamar um especialista para ajudar a visualizar os pesadelos. Os sonhos começavam numa floresta com uma menininha correndo, tentando fugir de um homem, e corria atrás dela quando tropeçava e caía. A menina conseguiu descrever o ataque com clareza de detalhes, incluindo a aparência do rosto do agressor. Ela até citou as mesmas palavras que ele tinha dito à menina, a antiga dona do coração. A polícia então fez o retrato falado do homem, que ficou tão exato que o encontraram e ele foi condenado. Mais um caso, vendo? A menina conseguiu identificar o crime, quem cometeu o crime, da doadora do coração dela. O estudante negro de 17 anos foi baleado num tiroteio. Um homem branco de 47 anos recebeu o coração. O doador amava e era um talentoso estudante de música clássica. Depois que o homem recebeu um novo coração, começou a amar música clássica que odiava antes. Sua esposa se surpreendeu quando ele, de repente, passou a amar pessoas negras de tal forma que começou a convidá-las para sua casa. Ele até pôs-se a assoviar músicas clássicas que jamais tinham ouvido na vida. Uma garotinha de 3 anos de idade se afogou na piscina e o coração dela foi transplantado em um menino de 9 anos. A mãe do garoto que recebeu o coração disse que o filho não tinha a mínima ideia de quem era o doador. De repente, o menino começou a ter todos os sentimentos que a menininha teve antes de morrer e começou a ter medo terrível de água. A mãe disse que eles moravam perto de um lago e o filho sempre amou entrar na água, mas ele ficou tão aterrorizado após o transplante que começou a trancar a porta dos fundos, o lado mais próximo ao lago. Ele se recusou a falar sobre o motivo de repentinamente ficar trancado com medo. Então aqui nós vamos ver vários relatos, várias situações de pessoas que receberam o coração de doador e passaram a ter algumas ações, passaram a ter alguns flashes de memória, alguns pensamentos, alguns gostos, baseado no dono do coração. Aqui prova mais ainda, que os nossos pensamentos, nossas memórias, que tudo procede aqui do coração. Que essas informações importantes da vida, ela é registrada no coração. Então é aqui que nós precisamos fazer toda a transformação. O coração e a dor. Os cientistas relatam que a dor é sempre criada pelo cérebro, mas talvez isso não seja totalmente verdade. A dor não é apenas uma experiência sensorial, mas também pode estar associada a componentes sociais, emocionais e cognitivos. O coração é considerado a fonte dos desejos, emoções e sabedoria. O Dr. Armour, em 1991, descobriu que o coração tem seu minicérebro, ou sistema nervoso intrínseco cardíaco. Esse cérebro do coração é composto de aproximadamente 40 mil neurônios que são semelhantes aos do cérebro, e que significa que o coração tem seu próprio sistema nervoso. Além disso, o coração se comunica com o cérebro de várias formas, por vias neurológica, bioquímica, biofísica e energética. O nervo vago, que é 80% aferente, ou seja, conduz impulsos a partir de uma área periférica de um cérebro para o sistema nervoso central, carrega as informações do coração e outros órgãos internos para o cérebro. Os sinais do cérebro do coração são redirecionados para a medula, o tálamo e o hipotálamo, o córtex e as amígdalas cerebrais. Portanto, o coração envia mais sinais ao cérebro do que o inverso. As pesquisas mostram que a percepção de dor é modulada por métodos e vias neurais em direção ao coração. Com a estimulação do nervo vago, a técnica de feedback da coerência do ritmo cardíaco. O coração não é apenas uma bomba, ele tem sua própria rede neural ou um minicérebro. Os métodos direcionados ao coração modulam as regiões receptoras de dor no cérebro. Esse método parece modular mudanças chaves que ocorrem nas regiões cerebrais e estão envolvidas nos fatores cognitivos e emocionais da dor. Portanto, o coração é provavelmente um moderador chave de dor. Então aqui já são artigos, científicos do PubMed. Então assim, tudo aqui, essa parte que nós estamos falando já é a parte científica, não é a parte somente ali que está mostrando a palavra de Deus. Então já é algo assim que está na palavra de Deus, mas nós estamos também já mostrando os estudos que as ciências têm provado aquilo que a palavra de Deus já relatava, aquilo que Cristo já direcionou, e aquilo que nós temos mais de 8, na verdade hoje a ciência está trazendo alguns registros, alguns relatos científicos, e nós já temos mais de 854 versículos que comprovam tudo isso que a ciência vem mostrando hoje. Nesse artigo lemos que o nosso coração modula, o que significa que ele influencia e controla a dor em nosso cérebro. Isso apoia de forma maravilhosa o que Deus nos disse em sua palavra, que todas as fontes da vida procedem do nosso coração. Sendo assim, será que eu poderia
sugerir que quando recebemos a vitória da cruz em nosso coração, conseguimos ficar livres das dores? Porque sempre acreditamos que tudo pode ser corrigido quando consertarmos nosso cérebro, em vez de aceitarmos a verdade de que tudo começa no coração, por sua vez, influencia e até muda o cérebro. Deus nos criou de um modo tão impressionante. Vamos focar mais no nosso coração. Então vamos focar mais no nosso coração. Então hoje você aprendeu. Tá vendo porque esse vídeo é o vídeo mais importante da sua vida? Tá vendo porque esse vídeo é o vídeo mais importante da sua história? Porque hoje você aprendeu. Hoje o Espírito Santo te mostra onde está o verdadeiro problema que você precisa arrumar. Então a partir de hoje você já tem uma tarefa. A partir de hoje você começou a entender que é no seu coração onde procede tudo. Então o que você vai começar a fazer? Você vai fazer uma tarefa. Você vai chamar o Espírito Santo. Nos seus devocional com o Senhor, você vai começar a falar: Espírito Santo, mostra para mim o meu coração. Espírito Santo, faça eu ver o meu coração como o Senhor vê. Espírito Santo, coloca o teu coração no meu. Espírito Santo, mostra no meu coração todas as crenças erradas que estão me impedindo a tua palavra de prosperar na minha vida, que estão impedindo eu de receber as palavras que o Senhor já tem colocado no meu espírito. E aí você vai pegar todas as áreas da sua vida. Espírito Santo, na minha área familiar, mostra quais são as crenças erradas que estão registradas no meu coração, que está impedindo a minha família de prosperar, que está impedindo a minha família de ter harmonia, que está impedindo a paz de reinar aqui dentro. Mostra, Senhor, as crenças erradas no meu coração. Senhor, na minha vida financeira, mostra, Senhor, as crenças erradas no meu coração que tem me impedido de prosperar, que tem impedido de eu viver uma vida de abundância e prosperidade, que tem me feito preso, Senhor, numa vida de escassez, de miséria, de limite. Quais são as crenças erradas que estão no meu coração que está me fazendo viver essa vida? E aí o Espírito Santo vai começar a te mostrar para você corrigir. Senhor, como eu cônjuge, Senhor, faça, Senhor, onde está crenças erradas que tem feito eu viver em pé de guerra, que tem feito meu casamento ser destruído. Me mostra, Senhor, onde está as crenças erradas, Espírito Santo. Então, em todas as áreas da sua vida, você vai buscar o Espírito Santo para ele te mostrar, para ele te revelar, para que você possa mudar essas crenças erradas. E conforme você mudar essas crenças erradas, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Nunca mais. Então, se esse vídeo fez sentido para você, já deixa no comentário. E eu quero duas coisas, que você me confirma duas coisas. Primeiro, se fez sentido para você, já registre também o quanto Deus falou com você e se você chegou até aqui nesse momento. Se você chegou até nesse momento. Se você está acompanhando todos, se você acompanhou todos os vídeos, fala para mim também: Leandro, eu já acompanhei todos. E você que não acompanhou, vai na playlist e começa a assistir desde a introdução. Nós estamos ainda no terceiro capítulo. Terceiro, serão 21 no total. Então ainda tem muita coisa para Deus revelar ao seu coração. Tem muita coisa para você aprender e você nem imagina o que vem pela frente. Você nem imagina o que vem pela frente. É por isso que você vai se inscrever nesse canal agora. Verifica a sua inscrição. Já percebi que muita gente o canal tá tendo visualização, mas não tá se inscrevendo. Muita gente não tá se inscrevendo, então verifica aí sua inscrição. Não vai te custar nada, é um minutinho, você clica aí, ó, se inscreve, ativa o sino e quem vai ser abençoado vai ser você. O Espírito Santo vai te abençoar porque você vai receber vídeos poderosos. E se Deus falou com você no profundo nesse vídeo, você não pode ser egoísta a ponto de ficar com essa mensagem só para você. Então clica no botão compartilhar agora e seleciona aí umas 10, umas 20 pessoas da sua lista. Encaminha para essas pessoas que você sabe, que você ama e que você sabe que precisa de aprender o que você aprendeu aqui hoje. Então compartilha, leva adiante esse vídeo e eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida e sua história vai ser mudada. E através de você, pessoas serão mudadas. Então vou deixar para você no final aí também mais um vídeo para você continuar essa jornada do coração. Porque essa jornada do coração, ela nunca vai terminar. Porque sempre vai ter coisas novas para Deus ensinar o seu coração, para Deus revelar no seu coração, para Deus transformar no seu coração. Então é até o último dia da sua vida você vai estar transformando o seu coração. Agora sim, você está munido. Agora você, transformando o coração, aprendendo o local correto, se revestindo da armadura, capacete da salvação, espada do Espírito, sapato de fogo, escudo da fé, ninguém te para mais. Ninguém te para mais. Sua vida nunca mais vai ser o mesmo. Então continua aí a sua jornada, assiste esse próximo vídeo que eu tô deixando para você no final e que o Senhor continua guiando a sua vida, que o Senhor continua transformando o seu coração. E eu deixei também, eu tô fazendo uma série Somos Todos Bereanos. Inclusive você que já tá assistindo, conta para mim como Deus tem revelado para você, como Deus tem te ensinado. E se você não conhece as séries Bereanos, vai lá na playlist também que tem a série Bereano lá. Então até o próximo vídeo, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e que a transformação do seu coração, ela vai acontecer a cada dia. Eu quero que você repita aí, ó, a cada minuto e a cada segundo que se passa o meu coração transforma. A cada minuto e a cada segundo que se passa a minha vida transforma. A cada minuto e a cada segundo que se passa o meu coração transforma. Até o próximo vídeo, Deus te abençoa. A paz do Senhor Jesus seja contigo.